Isso eu não gosto, cara. Assim, de jogador, isso eu não gosto. Eu acho isso um você acha que o jogador gosta? Um horror pro futebol. Você vai pra concentração e você não sabe quem vai jogar. Não, peraí, mas ele não foi assim. Na quarta-feira de manhã, em uma videoconferência, ele disse qual seria o time. O jogo era à noite, quarta. E significa que ele não treinou esse time na terça. Ele treinou várias variações, dentre elas a formação que começou o jogo. Então é o seguinte, cara, é o mínimo. Você não pode tomar um susto. Eu não tô. Cara, esse é um método de trabalho que aí sim, isso dá para contestar. É a escolha dele, ele é o treinador, mas a gente pode contestar. Sim. E o jogador também, de querer saber quem vai jogar e ficar pensando no jogo. Daí, meus amigos, Paulo Calçade dando aula, vamos conferir Dani Boaventura, Mauro Naves, Oswaldo Pascoal. No final do vídeo tem as minhas conclusões, tem algumas ponderações importantes aí sobre o técnico Vitor Pereira. Então, meu querido, mas antes, se inscreve no canal. Olha isso aqui, gente. A maioria das pessoas assistem, gostam do conteúdo, às vezes até comenta e não tá inscrito no canal. Os números estão aí. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, amassa aquele likeão bonito. E no final do vídeo tem as conclusões desse react aqui, belezinha? Vamos embora pro vídeo. E aí, Zinho. Boa noite ao fã de esportes, abraço enorme. Eram 7? Porque eu li assim, nação protesta. Depois eu ouvi dizer que eram 7 torcedores só. Não, tá escrito lá. Ei? Olha lá, tá escrito a manchete lá. A nação pode até estar de acordo com esse protesto. Isso aqui é que tem um pessoal aqui que chama não sei o que da Fiel. Sim. Aí você já vê, né, o motivo... De nação. Porque assim, eu acho até que a nação pode mesmo estar concordando com os protestos. É evidente que a nação está insatisfeita, é evidente. Mas ela vai protestar no Maracanã, aí você vê 40, 50, 60 mil pessoas gritando contra o time, você fala, bom, a torcida está realmente brava e tal. Agora, meia dúzia de engenheiros e advogados autônomos que tiveram folga hoje pela manhã, não precisaram trabalhar e foram lá protestar, não sei se representa necessariamente a nação. Talvez sim nesse momento, que satisfação não há. Agora, a gente já falou sobre isso. Vai tirar quem? Vai tirar... Porque, em geral, eu vejo assim, quem errou primeiro foi a diretoria. A diretoria foi lá, mudou na hora errada, a diretoria deixou não ter férias, a diretoria esperou por um técnico só no dia 1º, enfim. Mas ela não vai sair, gente. Então, assim, não sei se esses protestos, até onde vão... Eu disse ontem, me parece que a direção não vai mandar o Vitor Pereira embora e nem sei se essa é a solução agora imediata. Se seria a solução mesmo que tira hoje, põe outro amanhã, sabe-se lá quem, está lá na manga já. Dizem que o Tite fixou residência no Rio de Janeiro. Mas ele comprou um apartamento lá desde que ele estava na seleção e tal, tudo bem, sem problemas. Mas enfim, seria ótimo, mas... Não vai resolver assim de um dia para o outro, acho que não. Enfim, vamos ter, eu imagino, o final aí do Cariocão com o Vitor Pereira. Esse é um bom ponto, porque assim, quantas pessoas estavam no protesto? O jogo do disso Vasco, que eu quero falar, a parte final, né? A parte final, quantas pessoas estavam no protesto? Se vai que sair alguém da diretoria, tudo isso é mais difícil de acontecer. Agora, Pascoal, o que precisa para dar um pouco de tranquilidade é o título do Carioca. Tem ainda a semi no caminho. Aquele negócio, campeonato estadual serve pra quê? Nada. Campeonato estadual não serve pra nada. Mas derruba treinador, que é um espetáculo. Não tem campeonato que derrube mais treinador do que campeonato regional. Não tem. O cara tropeça uma aqui, outra ali, pá. Um abraço pro gaiteiro, até logo, não me interesso mais por você. É exatamente isso. Campeonato regional não serve pra nada, serve pra demitir treinador e pra deixar a torcida angustiada. E muda muito, né, Pascoal? Semana passada o Flamengo foi para um Fla-Flu, em primeiro lugar no campeonato, tá reclamando, mas é o primeiro colocado. Vai jogar por um empate. Acabou em terceiro, né? Nem vice foi dessa vez. O Vasco ontem ganhou e passou para segundo. Foi, para segundo, mudou e agora tem a vantagem, né? Agora é na mão do Vasco, porque é o primeiro e quarto, o segundo e terceiro. Vantagem do empate. Fluminense Volta Redonda, o Vasco contra o Flamengo. Isso. Mas muda, a Dani tem razão, é roda gigante lá. São os posicionamentos. Agora, sim, com todo respeito ao Vitor Pereira, ele precisa acertar o passo, né?
Você sabe quando você vai num desfile, que as crianças vão desfilar, todo mundo está com o par com a direita ou a esquerda, um garoto está com a esquerda, direita, esquerda. A mãe fala assim, meu filho é demais, hein? Só ele está no passo certo. É o Flamengo. O Flamengo perdeu toda a identidade. O Flamengo não é mais o Flamengo que a gente sabia. Não, o Flamengo não é mais o Flamengo do Jorge Jesus, não é o Flamengo do Dorival Júnior, entendeu? Eu quero falar para vocês o seguinte, eu já passei por isso. Quando eu cheguei no Goiás, para trabalhar no Goiás, os torcedores estavam jogando pipoca nos jogadores. Isso é um choque, o jogador se sente chocado com isso. É um choque para o jogador. Mas, claro que eles têm que dimensionar a coisa. Saber de onde veio, como é que as coisas funcionam e de que forma que as coisas estão funcionando. A gente precisa entender o contexto do... Aí é o seguinte, só vai depender mesmo da união dos jogadores, da união deles com o treinador, com o comprometimento com o clube. É isso que vai valer a pena. Agora, fora disso, ninguém vai conseguir fazer nada. Fora disso, não tem. Do Pinheiro, coitado, que vai ali, ó. Pinheiro, segurança-chefe do Flamengo já há mais de 30 anos. Eu fico com dó dele que tem que ir ali na porta apartar. Mas ele já ouviu isso uma centena de vezes. Eu sei, eu tô sabendo. Uma centena de vezes. O Pinheiro é bom porque ele escuta. Ele fica ali parado, você pode falar uma hora que ele vai ficar ali parado. Aí, ó. Pinheirão, boa Pinheirão, acalma esse pessoal aí, porque Calçade, o negócio é o seguinte, pipoqueiro não dá, né? Você pode fazer crítica, dizer que o time não tá indo bem, mas um time bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro 2 anos seguidos, você não pode chamar de pipoqueiro, você pode questionar o trabalho e o rumo que ele está tomando. Concordo. Torcedor com essa paixão imensa, né, não é a razão que vai nortear qualquer análise do que está acontecendo. O time não vence, você vai imediatamente, falta raça, é pipoqueiro. Isso aí é em outro lugar. Né? Às vezes o jogador tá ali ralando, né, dando aqueles carrinhos que não servem para nada, parece que ele tem raça, mas na verdade tá tudo errado. Mas você demonstra a vontade. Tinha um especialista nisso. O cara ia, batia na trave e entrava na placa de publicidade, o carrinho arrebentava tudo, o torcedor vinha para baixo, vinha assim, e o time fazendo isso por quê? Porque tá tudo errado, não tá sabendo jogar. Então, isso tá bom, jogaram pipoca ali. Eu acho que o Flamengo hoje ele tem que tomar cuidado para não ser vítima do lugar que ele conseguiu alcançar. Que é o seguinte, muitos anos atrás eu disse, isso aí sempre está em grupo de rubro-negro, falei, olha, quando o Flamengo botar a casa em ordem e tiver um orçamento compatível com o Flamengo, ele vai ter um nível de investimento superior, vai contratar jogadores no nível superior e ele vai estar disputando tudo. Porque no futebol brasileiro, naquele momento, você com dinheiro, mesmo fazendo um monte de coisa errada, você trazia assim, muitos jogadores superiores aos seus adversários e ganhava. Sim. Só que os seus adversários também se modificam e se movem. Você tem aí o Palmeiras, você tem o Atlético Mineiro tentando, você tem hoje uma concorrência no Rio, que o Fluminense hoje concorre mais, o Vasco está se preparando para isso, o Botafogo um pouco mais lento, muda o cenário. E o Flamengo ficou tão grande, porque ele é gigantesco, mas grande do orçamento, e contratando jogadores e mais jogadores, que o torcedor acha que é o seguinte, qualquer um que chega lá, alcança rendimento na semana seguinte. E futebol não é essa certeza, Dani, porque tem adversário. Adversário atrapalha, que é uma barbaridade. Mas aí eu vou te fazer uma provocação. O Flamengo mostrou em algum momento para você nessa temporada na mão do Vitor Pereira que está em um rumo certo de desempenho? Não estava com o Paulo Souza. O Dorival foi uma ajeitada para salvar aquele resto de ano. O Dorival só colocou cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. E ponto final. Ele inventou mais nada. Dorival não fez nada demais. Ele fez absolutamente... Não, peraí, gente. Isso como não fez nada demais? Ele encaixou, aliás, vocês vão dizer, o Bruno Henrique machucou. Ele encaixou o Pedro com o Gabriel, ele ganhou 2 títulos. Sim, mas colocou cada jogador no seu lugar. Ele melhorou o ambiente. A gente não está diminuindo... outro a gente não está diminuindo o trabalho do Dorival. Se pareceu isso, não é isso. O seguinte, o Dorival chegou lá, convidaram o Dorival, ele largou o Ceará e veio com a malinha, com a roupa do Ceará e tudo. Então é o seguinte, isso acontece dos dois lados. Né? Às vezes você entra com o pé, o outro entra com o traseiro dá no pé. É assim, o treinador larga clube e o clube larga treinador. O Dorival veio e entendeu o seguinte, aquela revolução que a diretoria imaginava com o Paulo Souza não deu certo.
O Dorival chega com outro plano, que é Gabigol, vem cá, canta o Gabigol. Thiago Maia, que ele já conhecia. Todo mundo, onde todo mundo gostava e queria jogar. E o Gabigol ainda foi convencido a fazer uma outra função e acabou dando entrevista que estava feliz da vida, jogando até melhor. Ele fez o certo, Dorival. Aí vem a troca. A troca, eu entendo, mas eu sim, discutir o certo e o errado depois do resultado é muito fácil. Entendeu? Não deu certo, tá errado. Deu certo, a diretoria é genial. O momento foi equivocado e antes de qualquer resultado, Dani, eu já falava sobre isso. Você trocar treinador é no início da temporada. A minha versão, desde o dia da chegada do Vitão da Massa, é a seguinte. O Flamengo se autossabotou. É uma autossabotagem. Eu digo isso todos os dias. Porque o Flamengo tirou um treinador duplamente campeão para botar um treinador que no máximo foi vice. E como diz o Mauro Naves, tendo muito mais sorte do que juízo no Corinthians. Então, como é que você faz essa troca tentando melhorar o seu rendimento se esse rendimento nunca apareceu no seu adversário? O meu time precisa jogar melhor, mais bonito, porque jogar assim, aqui e tudo bem, ganhou 2 títulos. Jogando assim e ganhou 2 títulos. Perfeito? Mas não atingiu o espetáculo que a diretoria o presidente do Flamengo, que o Marcos Braz, que são os membros que compõem o futebol, quem compõe o futebol, achava que esse elenco daria show, espetáculo, maravilha. Ia ter jogo do Flamengo na Broadway. Não é isso. Não tem jogo do Flamengo na Broadway. E não tem show todo dia. Porque tem um danado num time adversário do outro lado. Atrapalha a barbada. Que te faz estrago. Aí vai jogar com o Botafogo, ganhou. O time reserva, hein? Sim. O Flamengo botou o reserva. Vai jogar contra o Vasco da Gama? Agora, eu só faço um questionamento. Já falamos muito sobre a saída do Dorival, ganhou 2 títulos e tal. O que eu quero te falar do pra frentemente, mas voltando ao Dorival, é que eu acho que metade da nação concordou com a saída do Dorival depois de ver os jogos finais contra Corinthians e o jogo da Libertadores. Então, muita gente ficou dividida, ia para a rede social falar o que a diretoria também pensou. Puxa, com esse nível de jogo, acho que não dá um Mundial. Então, assim, e é a mesma turma que agora, boa parte está agora falando que bobagem. Agora a nação está mais dividida aqui. Vou ler uma mensagem que eu quero fazer uma pergunta para vocês. O único que ficou mais de um ano, 13 meses, foi o Jorge Jesus. Chegou a ficar 13 meses? 13 meses, porque teve a pandemia. Não, acho que não ficou nenhum ano. Ele chega em setembro. Ele chegou, eu acho que ele chegou antes da Copa América. Ele chegou Copa América. Maio e saiu em maio, junho. Pode ser, 13. Ele teve um mês. Teve um mês e saiu depois. Agora, seguinte, se o Flamengo ficar nessa de que o treinador chegou, e isso é uma pressão que é interna da política da Gávea também, da política do Flamengo. Você tem a questão política que pesa muito, se tem o rendimento. Quando o rendimento não vem, a política transborda e aquilo vira uma panela de pressão. E aí é um grupo pressionando daqui e dali, e quem está no poder faz o quê? Vai pegar e rolar uma cabeça para poder respirar. Às vezes você corta até amigo do pedaço. Ou então, o Flamengo faz uma coisa que ele usa muito, faz uma contratação. E aí dá uma abafada. A contratação agora não vai resolver. A questão agora é que o foco está todo em cima do Vitor Pereira. Aqui a mensagem do fantasma rubro-negro, Mauro. É isso? Fale. Tire não, pelo amor de Deus. O título do Carioca não vai amenizar nada. A pressão continua. É mais obrigação do que dever. O VP está pressionado. Eu torço para que ele consiga dar liga, mas confesso que estou apreensivo. E aí, Mauro, é aquela história. O tempo do desempenho ou o imediatismo do resultado? O que ele precisa agora? Não, acho que o resultado, sim. Agora é ganhar. Agora ele precisa ganhar. A bola também não tem entrado para ajudar ele, sabe? Ele não está tendo a sorte que ele teve no Corinthians. Porque eu já dizia isso dele. Nunca achei que ele fosse tão brilhante assim, porque o Corinthians ganhou vários jogos atuando mal. E a gente cita exemplos aqui sempre. Jogo com Fortaleza, que até atuou ontem. Jogo com Então, para vocês todos, se ele perdeu o Carioca, então, assim, caiu. Ele podia ter entrado. O jogo com o Del Valle podia acabar 2-0 no primeiro tempo, 2 bolas na trave, sabe? Faltando um pouquinho de sorte. O Flamengo estava ali na pressão. Esse jogo do Fla-Flu, meia hora ali, o Flamengo, além de fazer gol, quase faz outro. O VAR anulou na minha opinião, correto, mas enfim, é questionável. E podia estar 2-0, assim, que se ele tivesse... Se a coisa estivesse um pouco pro lado dele, a sorte, nesse caso, não estaria todo mundo achando tão ruim. Agora...
não sei, não adianta jogar bem, como ele tem jogado 20 minutos num jogo, meia hora no outro e não sei o quê, mas não ganha, o torcedor fica bravo. Agora eu acho que tem que ganhar. Mas não sei se ele é mais o favorito para ganhar, não está sobrando mais. Agora você tem o Fluminense aí, muito bem do Diniz. Você tem o Vasco aí que deu uma empolgada e que vai jogar com vantagem agora. Entendeu? O Flamengo já não é o favorito. Como há uma semana atrás dizia, é o primeiro colocado, joga por empate e bibibiu. Não é ele mais que é o primeiro, não é ele mais que joga por empate. Ele continua tendo o melhor elenco, mas não o melhor time. Mas olha o que aconteceu. Mas é o seguinte, o técnico do Vasco... Barbieri disse, agora eles respeitam mais a gente. Não. A gente vai entrar nisso já. Vamos falar da vitória do Vasco, agora vamos mostrar a entrevista do Barbieri. Será que vai ter bate-boca depois no campo? O Gabigol vai ficar ofendido? Mas olha o que aconteceu. É outro ponto. Primeiro, pra saber, né, cara? É isso, você tem que jogar e ganhar. Ficar ofendido não serve pra nada, se você não ganha. Né? Você tem razão, ele chegou em junho e saiu em julho. O que acontece, né? Você vê ele veio com... Eu acreditava em algo que está acontecendo, que seria um Flamengo até a disputa do Mundial e esses títulos e um outro Flamengo para o resto da temporada. Porque na chegada dele, as intervenções, ele até falou, não dá para pintar todas as paredes, alguma casa... as intervenções seriam menores. Menores um ajuste, eles são menores, mas eles mexem muito no time. Um ajuste do Arrascaeta, um posicionamento, mas era aquele time que todo mundo sabia que ia jogar. Aí tomou uma pancada, tomou a segunda, tomou a terceira, veio o jogo do Vasco, ele fala que está no caminho certo contra o Del Valle, ele fala que está no caminho certo contra o Vasco depois do jogo, e contra o Fluminense. Tudo por questão técnica. Então, como é que é isso? Para jogar contra o Fluminense, segundo ele, e isso ele não está errado, se você deixar o Fluminense com a bola, você não vê a bola, ele junta todo mundo num setor do campo e fica ali, te matando e invertendo o jogo. O jogo o fluxo do Diniz é isso, jogadores técnicos também e que estão muito próximos. E é difícil tirar a bola deles. E ele colocou um time para tirar a bola. Então por que depois da entrevista coletiva ele vem dizer que o problema eram os desfalques? Aí é complicado. Então, Dani, aí tem coisa realmente que... Esse é o outro lado da questão. Não estou defendendo ele, não. É que tem coisa muito estranha. Tem coisa muito estranha dentro, que a gente sabe como funciona o futebol, porque ele incomoda porque o resultado não veio, ele tem uma multa para ser paga também se ele sair, ele não vai pedir para ir embora, ele precisa de resultado e precisa de colaboração com o jogador. Quando ele começa contra o Flu com 2 titulares, Arrascaeta e Gabigol, porque eu nem vou considerar o Gerson, porque o Gerson estava naquela com o Everton Ribeiro. Os outros 9 estão correndo, gente, porque os outros 9 perceberam e falaram assim, agora é a hora de... pode sobrar pra gente. E os 2 que entraram estão pensando, até a gente pode sair. Aí sai Gabigol pianinho, saiu do jogo, legal, o Arrascaeta. Então assim, o Flamengo que vai surgir agora... Além de sorte, ele também precisava ter um pouco mais de inspiração. Não dá para deixar o Pedro no banco e pôr o Mateusão. Então tem umas... E depois dizer que ele não tinha condição de entrar. Então pra que ele estava no mas ele não... Se tivesse no camarote, então. Se tivesse ali, se estava ali, 15, 20 minutos, podia ter jogado. Ele não... É difícil. Então ele também não tem colaborado com o VP. Aí o torcedor fica mais bravo. E ele tem um problema ali na volância, né? Ele não tem o Thiago, ele não tem... Botou o menino, Igor Jesus. Não tem o Pulgar, que não é titular, mas é um jogador da posição. Ele perdeu também o Davi. Você não sabe se o Davi também... Poderia ser volante. Não, nem nessa questão. Nessas mexidas todas, você não sabe se ele está nos titulares ou nos reservas hoje. Jogou com o Rodrigo Caio e Léo Pereira. O Rodrigo Caio ficou parado um tempão, o Léo também está contundido e estava o Pablo. Botou um trio de verdade, 3 zagueiros. Essa vai ser o novo jeito de jogar do Fla? Esse aí é só para jogar contra o Flu? Como é que vai ser? Isso ninguém sabe. E sabe quem sabe menos? Ainda acho que os jogadores. Porque também a escalação... Isso eu não gosto, cara. Assim, de jogador, isso eu não gosto. Você acha isso um você acha que o jogador gosta? Um horror pro futebol. Você vai pra concentração e você não sabe quem vai jogar. Não, peraí, mas ele não foi assim. Na quarta-feira de manhã, em uma videoconferência, ele disse qual seria o time. O jogo era à noite, quarta. Isso significa que ele não treinou esse time na terça. Ele treinou várias variações, dentre elas a formação que começou o jogo. Eu não tô com procuração para defender o Vitor Pereira, não, tá? Eu só acho que a gente tem que colocar direito o que tá acontecendo. Jogador... Tô precisando de uma advogada dessa, se quiser me arrumar. Só para dizer o seguinte, o Vitor Pereira, no Corinthians,
Tá, eu e o Mauro temos alguns amigos ainda lá no Corinthians, né? E os nossos amigos dizem o seguinte: Pascoal, ele dava o time 7 da noite, o jogo era às 9. Às 7 da noite. Mas aí eu não tô entendendo, porque vocês estão reclamando que o treinador mima o jogador e deixa jogar onde quer. Aí agora vocês estão reclamando que o time sem constar jogador. Isso não é mimar. Isso não é mimar. Santana falava pra mim assim, isso é trabalho. O Tele, nós trabalhamos com o Tele lá. O Tele falava assim, eu não posso dar obrigação pro jogador se eu não treinei aquilo que eu quero que ele faça. E isso que você tá falando que ele treinou, pelo amor de Deus. O time jogou domingo, segunda se recuperou e terça-feira, 10 minutinhos véspera do jogo, ele pôs lá 15 minutos, esses caras. Isso não existe. Se ele treinou variações, esses caras treinaram 10 minutos, outros 10 minutos e outros 10 minutos. Isso não existe. É preciso estabelecer uma relação de confiança. Não é de vaga, não é de cadeira cativa no time. Ninguém titularíssimo, todos ali, você tem outros caras que podem jogar futebol, sabem jogar e tem condição. Mas assim, para trabalhar num país onde não existe tempo de trabalho, isso é verdade. A partir de agora não vai ter mais tempo. Não tem. Você não tem uma semana para... O Santos tem um mês inteirinho, só vai jogar em abril. Você não tem isso, exceto Santos, né? Você não tem. Então é o seguinte, cara, é o mínimo. Você não pode tomar um susto. Eu não tô. Cara, esse é um método de trabalho que aí sim, isso dá para contestar. É a escolha dele, ele é o treinador, mas a gente pode contestar. Sim. E o jogador também, de querer saber quem vai jogar e ficar pensando no jogo, quanto tal. Eu acredito que isso só facilita para o jogador uma concentração. Para falar de manhã, eu prefiro que ele fizesse como fazendo coisa, em cima da hora. Porque de manhã deu tempo do Everton Ribeiro. Não, fora vazar. Deu tempo do Diniz pegar lá e estudar. Falou, eu não esperava. Mas é claro, é isso, e outra, deu tempo. O jogador, o Everton Ribeiro, por exemplo, seleção, etc. Tá, mas vocês aí fala estão com a muito família, apegados não ao vou passado jogar, aqui não nesta vou mesa. jogar. Eu tô sentindo que vocês estão apegados ao passado. Eu quero ir pro futuro, que eu quero falar de Vasco. É a história que ele tem. Olha, gente, tem 2 pontos que foram abordados aí que eu concordo. Em relação ao Mauro Naves e em relação ao Paulo Calçade. Por isso que é muito bom ver o Calçade falando. Esse negócio de dar escalação em cima da hora, eu também acho ruim. Sabe? Também acho ruim. Eu concordo com o Calçade. Eu acho que ele poderia dar antes a escalação, né? Pra dizer, ó, você vai jogar até pro cara se preparar mentalmente pro jogo. Imagina uma final de Libertadores. Um jogo importante como vai ser essa semifinal de Campeonato Carioca. Para mim, esse Campeonato Carioca é o mais importante dos últimos anos, né? Devido à fase do Flamengo. Se o Flamengo tivesse ganho os outros títulos, mas como perdeu, é importante. Mas o Mauro Naves tocou no assunto que é interessante. Se for para dar a escalação de manhã no mesmo dia, é melhor dar pé do jogo. Porque aí, quando vazar, porque vai vazar, tudo vaza no Flamengo, não vai dar tempo do técnico adversário estudar, né? Ver ali as condições de travar o jogo do Flamengo, entendeu? Como aconteceu contra o Fluminense, confirmado inclusive nas entrelinhas na entrevista coletiva do Fernando Diniz. Que ele trabalhou em cima do jogo Flamengo-Botafogo, que já tinha vazado nas redes sociais, a escalação do Flamengo pro jogo com 3 zagueiros. Imagina se o Diniz é surpreendido. Mas ninguém pega esse X9 do Flamengo. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações de Brunet.